Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza. Hoje não tem musiquinha, porque o celular descarregou, então, tá sem bateria, então não tem musiquinha. Mas tem, ó, o sininho para que tu clica no sininho para que tu possas receber as notificações quando eu postar novos vídeos aqui. Ali atrás também tem um QR Code, caso você queira adquirir o livro A Realeza de Jesus, você aponta teu telefone ali para o QR Code e faz o pagamento de R$ 49,99 com o frete incluso. Você envia um e-mail para bibliacomfrancisca@gmail.com com o comprovante e o teu endereço que eu te envio este livro, tá bom? Bom, eu quero falar hoje sobre algumas palavras que existem na Bíblia, tanto na Bíblia hebraica, aqui, Bíblia hebraica, tá? Que também faz parte da Bíblia hebraica, né? A Torá, o Tanar, né? O Tanar, tá? O Tanar é composto pelos livros pela Torá, pelos 5 primeiros livros inspirados por Deus e revelados a Moisés, segundo as tradições, a literatura judaica, tá? E também tem os neviins, que são os profetas, e os escritos, né? Os ketuvins, que são os livros escritos, livros históricos, enfim. Na Bíblia hebraica, por exemplo, a palavra Satã, Ha-Satã, ela aparece poucas vezes. Não é algo que apareça tanto. Por exemplo, eu vou dizer os livros a qual aparece essa palavra. Satã, Satanás, ou como vocês traduzem, Satanás, e Ha-Satã, que é a mesma coisa, Ha-Satã. Apenas mudam, assim, são adjetivos, outros são, enfim, tá? O que acontece? Olha só, no livro de Iov, ou Iov, que vocês conhecem como Jó, no livro de Jó, aparece no capítulo 1, versículo 6 a 12, ou capítulo 1, versículo 2. Que é aquela história, quando os filhos de Deus estão se apresentando, Satanás vai também, tá ali ao redor, vendo o que eles estão fazendo, enfim. E aí tem toda uma história. Esse é um livro poético, tá, gente? Mas reflete bem também as nossas negligências. A figura de Jó mostra as nossas negligências para com Deus. E aqueles amigos de Jó ali, gente, Deus me livre de tê-los perto de mim. E a mulher de Jó também, né? Então, assim, tanto faz se é mulher ou se é marido, enfim. Você veja... Ai, gente, manda mensagem. Vocês vejam aí. Então, Jó conta justamente a história da nossa vida, tá? De como somos negligentes em algumas coisas. Ponto. E lá aparece a figura de Satanás, de Satã, né? Ha-Satã. Então, em Jó, e no livro de Bamidbar, que vocês conhecem como livro de números, que está justamente no Tanar, na Torá, tá? Aparece no capítulo 22, versículo 21, capítulo 21, versículo 1 a 2, que fala justamente sobre o censo que é feito. Vocês estão vendo que o censo não é coisa de Deus, né? É coisa de Ha-Satã, tá bom? Censo. O que é censo? É quando os governos resolvem saber quantos tem para fazer as divisões. Aí depois a gente vai entrar no que significa divisão também, a palavra divisão, tá? Olha só, depois tá também em Zacarias 3, de 1 a 10. E 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então, para a gente evitar cair no golpe do estelionato religioso, isso é em todas as culturas, gente. Estelionato religioso existe tanto no cristianismo, quanto no judaísmo, quanto no zoroastrismo, quanto
nas religiões de matrizes africanas, também no xamanismo. Em todas as religiões existem o estelionato religioso, tá? Tem sempre aquela pessoa que fala uma palavra difícil ou então uma palavra estranha ali no meio para te confundir. E aí tu vai ficar pensando, mas ué, não era isso? Não era isso aqui? Não sei o que, não sei o que, mas não significa isso? Então, Satanás, é uma delas. E aí, inclusive, na Idade Média, inventaram lá com chifrinho, tudo vermelho, aquela coisa toda, inclusive colocando as cores, né? Então, e essa palavra é muito utilizada para justamente criar medo nas pessoas, ou até colocam lá na religião, como eles colocam, eu participo dos... muitos dizem, eu sou da seita de Rassatã, do satanismo. Agora tá em voga isso, né? Por conta dos jogos online, dos joguinhos, as cartinhas de Yu-Gi-Oh!, de um monte de coisa que tá trazendo essas questões, digamos assim, do oculto. Que não é tão oculto assim, porque o outro lado também se mostra. Agora temos que ter olhos abertos para vê-los neste mundo aqui, tá? Então, o que acontece? Se utiliza muito essas palavras, né? Tá repreendido, ou então tá repreendido em nome de Jesus. Qual Jesus? Já começa por aí o erro, né? Qual Jesus? Existem 2 Jesus e muitos outros na Bíblia, tá? Não é só Jesus, o Cristo de Nazaré, não. Existem outros. Jesus Barrabás, por exemplo, é um deles, tá? Que tá nos evangelhos. Então, como eu estava falando, a questão dessa palavra Satã. Bom, o que significa Satanás, Satã, Rassatã? Oponente, é isso que significa. Opositor, adversário. O que mais que eu coloquei aqui? É o adversário, é o acusador também. Por isso que diz, o advogado de acusação, geralmente ele tá fazendo o papel de Satã. Uma pessoa que ela tem embates com você, ela é o seu Satã, tá? Ela é o seu Satã. Pessoas que criticam você, que te julgam, que te proliferam mentiras a seu respeito, que levantam calúnias, difamação, tudo isso, também elas estão como Satã. Satã de alguém, enfim. Ou você mesmo pode ser alguém que acusa a outra pessoa. Então você está neste lugar de Satã, porque Satã é o acusador, tá? E biblicamente falando, ele aparece justamente como adversário. Já bem lá pra frente, ele aparece como adversário humano, né? Adversário espiritual, digamos assim. Mas, em geral, toda pessoa que é teu oponente, é teu competidor, ela é um Satã. Assim, por exemplo, na política nós temos aí... por exemplo, Michel Temer, quando ele assumiu, quem era o oponente dele? A oponente dele era Dilma Rousseff. Então, ambos eram satãs um dos outros. Quando Jair Messias Bolsonaro estava no governo, quando estavam, por exemplo, em época de eleição, quem era o Satã de Bolsonaro, de Jair Messias Bolsonaro? Luiz Inácio Lula da Silva. Assim como para Luiz Inácio Lula da Silva, o Satã dele, o adversário dele é o Bolsonaro. Não estou dizendo aqui que o Bolsonaro é Satã com aquela coisa lá que vocês colocam, espiritual, do chifrinho, do não sei o quê, de vermelho. Não é isso. Estou falando em relação a adversidades de ideias, questões, tudo aquilo que te opõe, que opõe a tua vida, é um Satã. Tá bom? Então, olha só, o primeiro aconteceu lá, quer dizer, um deles foi em Crônicas
Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que é justamente a questão do censo. Depois, em Jó, aparece também o Satã, quando os filhos do Senhor os filhos de Deus estão ali se apresentando diante dele, e Satã estava ali rodeando-os para ver o que eles estavam fazendo. E aí acontece dele de dizer assim, Jó só é teu filho, assim, só te adora, só gosta de ti, isso dizendo para Deus Pai, porque tu dá tudo para ele, tu dá carro, tu dá cavalo, tu dá camelo, tu dá filhos estudiosos, filhos bons, e não sei o que é isso, era tudo mentira, né? Então ele vai lá tentar, justamente conversando com Deus. Satã também é um filho de Deus, tá? Tá legal? Ele é da mesma família, só que ele vem para te crivar para saber se tu és realmente fiel ao teu pai ou tu é como o filho pródigo, que vai lá, gasta tudo do pai e depois vem, eu só vou voltar lá para casa do meu pai, porque lá eu tenho comida, o meu pai me dá dinheiro, me dá bens, me dá status, não sei o quê, tá? Então o que acontece? E aí Deus diz, bom, pode tocar nos bens dele, só não toca na vida dele. Ou seja, ele tinha poder também para tocar na vida dele, colocar a morte na vida de Jó. Só que Jó foi fiel até o fim e, né, enfim, mas ele passou por uns embates, né? Quase todos nós vivemos um pouco da história de Jó, tá? Então, todos nós vivemos um pouco, temos um pouco de Jó. E como eu falei, Deus me livre de ter amigos como os amigos de Jó. Bom, esse livro de Jó pertence ao grupo dos livros sapienciais, são os livros poéticos que existem na Bíblia, assim como o Shirachirim, assim como o livro de Salmos, enfim, sabedoria, enfim, vai Mishlei, que é Provérbios, né? Enfim, tem muitos outros. Então, para que você não seja enganado, Satã significa adversário, acusador, e nem todas as religiões têm essa visão como às vezes no cristianismo tem e no judaísmo. No judaísmo eles não acreditam, né? Como muitos acreditam aí em Satã. A gente sabe que é o adversário. Quando a gente começa a ler as Sagradas Escrituras, começa a ler essa literatura bíblica, você começa a compreender mais as coisas. Não é o que o teu pastor, o teu padre, o teu não sei quem fala, o teu diretor espiritual, sei lá o quê. Mas sim o que o texto fala. Isso aqui é uma literatura que está disponível para quem quiser lê-la. Aliás, a Bíblia é o livro mais lido no mundo e mais incompreendido. Mais lido e o mais incompreendido também. Por questões históricas, por questões de cultura, por questões de linguagem. Então, tem todo esse lado. Tá vendo? Você sabia disso? Que Satã, Satanás, significa o opositor. Isso você tem na sua casa, tem na sua vizinhança, tem nas questões políticas, tem até na economia. Tá bom? Então, vamos tirar esse lado aí. Então, você já sabe, quando alguém estiver te opondo, ele é teu oponente, ele está no lugar de Satã, está fazendo o papel de Satã. Aí cabe a você se proteger, né? Ou se você, às vezes, está acusando alguém, você está fazendo o papel de Satã. Pronto. Fui clara agora com isso? Agora existe os ismos da vida, que é o que estraga, né? Os satanismos da vida. Muitos se utilizam desse medo que as pessoas têm, né? Vou dizer assim, já criam logo uma entidade e aí começam a utilizar-se disso para prejudicar os outros, cometer assassinatos, cometer suicídio, cometer um monte de porcaria que não deveria existir. Sacrifícios, um monte de vocês escutam aí os absurdos que existem. O mais recente foi justamente aquele lá da mulher lá com a família lá em... acho que do Amazonas, lá do Manaus. Mas aqui em São Paulo também tem. No Rio Grande do Sul também, tá? Existem coisas ali que não dá para eu falar aqui. Mas o que a gente pode fazer em relação a tudo isso?
pedir proteção ao Criador, ao verdadeiro Criador. Porque, assim, em todas as religiões, gente, em todas as questões de religar e de religião, quando eu falo de religião, lembrem-se, tem a religião do CNPJ, todas têm CNPJ, tá? E tem também a religião que é da gente, que é o religare, que é a questão da espiritualidade, de estar ligado você mais o teu Criador. E aí não precisa de atravessador, não precisa de ninguém para te dizer o que tu deves seguir eticamente, espiritualmente e tudo mais. Agora, no dia que tu descobrir isso, que a maioria do povo descobrir isso, tem muita gente que vai passar fome, porque vive disso, tá? Vive disso. Seja no antigo Israel com os sumos sacerdotes, que tinham inveja de Jesus, quando Jesus veio para contar tudo isso, porque Jesus era um grande mestre, um grande professor. Jesus era professor. Mestre significa professor, tá? Rabi é o que eles chamam na Bíblia para ele, no Novo Testamento. Rabi. Rabi significa mestre, significa professor. E Rabuni, grande mestre. Então, olha só, vocês percebem como as palavras às vezes confundem as pessoas? Então, Jesus era um simples professor. Professor. E professor de ensino público. Não tinha ocultismo, não tinha nada oculto lá para Jesus. Era tudo público, para quem quisesse aprender. E aí, apenas, mas como em todo ensinamento, só tem um grupo que quer realmente se aprofundar, então criou-se o grupo dos 12 discípulos de Jesus, né? Então, minha gente, é isso. Não se deixe enganar pelos estelionatos religiosos. Então, como eu falei para vocês, quando as pessoas descobrirem que essas palavras, que existem sim energias maléficas, energias fraudulentas, gente que gosta de fraudar as pessoas, os evangelhos contam isso, a literatura bíblica conta sobre isso, dos embates relacionais que todos têm com genro com sogro, nora com sogro. Vocês podem ver, por exemplo, o caso de Tamar, em Gênesis, Tamar e Judá, que depois ele diz, Tamar era mais justa do que eu. Por quê? Porque na lei do levirato, a Tamar tinha direito a ter um filho, e como o marido dela morreu, e ela precisava da descendência do marido para sobreviver, simplesmente Judá quis dar um golpe nela, né? E aí ela usa a sabedoria divina para conseguir um direito que era seu, para conseguir a justiça. É bem interessante essa história de Tamar. Então, para vocês não caírem no estelionato religioso, vocês podem ler essa Bíblia como literatura, porque ela é literatura, tá? Quando eu falo Bíblia, Bíblia significa livros, vem da palavra grega biblos, por isso Bíblia com Francisca, livros com Francisca. Então, a Bíblia não é como vocês imaginam apenas que é um livro religioso, é um livro religioso, mas é um livro de literatura judaico-cristã, tá? Que você pode ler como literatura. Você tem que também conhecer um pouco da história de Israel, para que você compreenda, tem que conhecer as épocas, enfim, as épocas dos exílios e de tudo, como se deu toda essa história, essa narrativa bíblica. Uma outra palavra que vocês escutam muito e é muito utilizada também é diabo. Diabo vem da palavra grega diabolos, diabolos. O que significa diabolos? O divisor. Ele é o divisor. Quando existe divisão na sua casa, divisão na sua comunidade, alguém querendo dividir as pessoas, no meio político, eu trago sempre o meio político, porque eles têm ali um arquétipo muito interessante, que eles mostram exatamente aquilo que a gente vive no dia a dia, né? Praticamente. Então, o diabo significa divisor. O diabo, ele vem o quê? Ele vem dividir você do Pai Eterno. Por exemplo, lá quando Jesus é tentado, lá em Mateus 4, que o próprio Espírito de Deus coloca
ele lá no deserto para tentar Jesus. Por quê? Para ter a certeza se Jesus realmente iria seguir até o fim, seria fiel até o fim. Mas como assim ele coloca o próprio filho? Sim, a gente às vezes também testa nossos filhos, ou você nunca testou seus filhos? Então o diabo ele vem justamente para quê? Ele vem para dividir. E primeira coisa que ele diz: se tu és filho de Deus, se joga daqui, não é isso? Ou seja, já criando uma divisão ali. Bom, uma dúvida, né? O diabo também cria dúvida. A divisão te faz ter dúvidas daquilo, que não está inteiro, tem alguma coisa ali dividida. Então, você não tendo o conhecimento do outro lado, ou então a certeza de que realmente você é filho de Deus, o que você faz? Você vai lá e faz besteira. Só que Jesus mostra que não é para fazer, que ele mostra por meio da palavra que ele pode também se manter íntegro com seu pai, com Deus, né? Que mais que o diabo faz? Bom, já dei esse exemplo de Mateus 4 e na sua comunidade. Tem aquelas donas da igreja, as fuxiqueiras, as fofoqueiras que adoram fuxico, adoram saber da vida dos outros. Elas não pagam os boletos da vida dos outros, né? Elas não querem pagar os boletos, mas elas querem saber aquelas coisas assim, picantes da vida né? Da fulana, da cicrana, do fulano, do cicrano, né? Eles gostam de saber, né? Porque aquilo causa orgasmos, né? Então, se tem essas pessoas na sua comunidade, seja ela na comunidade religiosa, seja lá no seu bairro, no seu condomínio, na sua igreja, no seu terreiro, na sua... enfim, na comunidade que você frequenta, seja religiosa ou não, ou até filantrópica ou filosófica, tem sempre essas pessoas que, né? Mas o intuito qual é? É de causar a divisão. E aí entra outra questão. Por quê e para quê? Né? Por que que aquela pessoa está jogando luz, né, os holofotes no erro do outro e não para esconder o quê? Talvez esconder justamente alguma coisa. Todos nós temos erros, tá? Todos nós cometemos erros todos os dias estamos aqui aprendendo a ser um ser humano melhor. Eu não sou melhor do que vocês e nem vocês são melhores do que eu. Estou aqui apenas trazendo para vocês textos que refletem também nas nossas vidas, tá bom? Para a gente pensar mesmo. Então, e para a gente também não cair nesse estelionato espiritual, vou dizer assim, ou estelionato religioso em relação às palavras. Francisca, mas como que tu sabes que tem esses textos na Bíblia e tudo mais? Como que a gente encontra esses textos na Bíblia? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente está nas pesquisas, a gente usa muito, sabe o quê? Por exemplo, as concordâncias bíblicas. Agora com a internet, você entra nos sites aí e aparecem, né? Os lugares onde você encontra os textos ou aquela palavra. Mas nem sempre aparece tudo. Então a gente vai aqui, ó. Por exemplo, eu tenho essa concordância que eu ganhei já faz tempo. É uma concordância do Novo Testamento grego. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, eu vou sempre buscar as palavras em qual texto tá. Por exemplo, como aqui eu peguei aqui para vocês, o livro de Jó, o livro de Números e o livro de Zacarias e Crônicas, os quais aparece a palavra Satã, né? No Novo Testamento aparece, acho que até mais. Aqui tem outra, por exemplo, a concordância do Antigo Testamento, ó. Concordância Hebräische Alte Testamento, ou seja, do Gerhard Lisowska, é do hebraico, tá? Ou seja, todos os textos que estão na Bíblia hebraica, todos os textos que estão na Bíblia hebraica, na Torá, na Bíblia hebraica, tá? A gente vai lá e procura nessa concordância para ver aonde que a gente encontra e tudo mais. Viu? É muita coisa pra gente estudar.
Aqui eu não brinco com vocês, aqui eu dou informações precisas de coisas que para vocês não caírem nessas balelas, nessas conversas, que aí eu começo a falar disso, começo a falar não sei o quê, não, porque Jerônimo traduziu, não, porque Santo Agostinho, falar nisso eu vou contar agora uma fofoca bíblica para vocês também ficarem espertos. Santo Agostinho, ele tem um texto chamado O Tempo. Só que aquele texto é de Kohelet, que é um texto bíblico, tá? De Kohelet. Kohelet é Eclesiastes. Eclesiastes significa, vem de eclesia, né? Assembleia. Tá? Então, Kohelet é o pregador, significa pregador. Então, Santo Agostinho copiou praticamente tudo. Copiou, plagiou. Aí os padres vão dizer aí, é mentira, é verdade. No dia que meu professor de filosofia estava me dizendo, tava lendo esse texto, e eu conhecia o texto lá de Kohelet, eu digo, mas isso aqui é Kohelet, isso é Kohelet. E não, mas é Santo Agostinho. Eu digo, sim, é de Santo Agostinho, mas ele copiou, literalmente plagiou o livro de Kohelet, tá? Então, é isso, meus queridos. Para vocês não serem enganados, é isso. Eu trago essas coisas para vocês. Te cobra alguma coisa? Por enquanto, não. Mas eu gostaria que você deixasse o seu gostosinho aí para mim. O que é o gostosinho, Francisca? O seu like, né? A sua inscrição, que me ajuda muito, porque assim o YouTube... o algoritmo do YouTube sabe que este conteúdo é relevante para a sua vida, para a minha vida e tudo mais. E, ó, aciona os balangandãs da Dona Francisca e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. E, se você quiser o livro, tá ali, é só clicar ali no QR Code. Tem um QR Code aí também na parte de comunidades. E você adquire. Tem poucos exemplares, tá? Tem poucos exemplares. E é isso, queridos. O que eu posso falar mais para vocês? Não sejam enganados pelo estelionato religioso. Bom? Então é isso. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus. Outra coisa que eu tenho que dizer para vocês também, não sejam tristes, não sejam deprimidos, procurem olhar o lado bom da vida, procurem sentido na vida, vejam a natureza, quando você não estiver legal, busque, se você consegue caminhar, caminhe até a natureza, olhe uma flor, olhe o céu, sabe, enfim, procura a natureza. A natureza ela é curativa, tá bom? Não fique tristinho dentro de casa. A tristeza, gente, ela é a porta de entrada para demônios. Essa é uma outra coisa que eu vou falar para vocês depois, o que significa isso, demônios, tá bom? Queridos, de novo eu vou falar para vocês, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus. E se você estava aí, assim, um pouco aflito com essas questões, porque a televisão, não sei o que, os rádios mostram às vezes essas coisas maléficas, essas coisas do mal, né? Alguns filósofos dizem que o mal é a ausência do bem, de fato mas o mal existe? Ele existe, mas a gente tem que vibrar, vou dizer assim, ficar sempre a gente pode escolher também ficar com o bem. O bem, o amor é mais inteligente do que a maldade. Não tenham dúvida disso, tá bom? Então, se você não consegue andar até a natureza, abra sua janela, olhe um pouco do sol, tá um sol bonito. Hoje eu moro em São Paulo, eu moro no Tatuapé, em São Paulo. Para você que me vê de outros estados, de outros países, eu moro em São Paulo, no Tatuapé. Então é isso. Mas eu sei que tem muitos parques lindos pelo mundo. Vá, tire uns minutos. Se você não consegue andar, você olhe, abra sua janela, olhe, agradeça a Deus por você estar vivo ainda, né? Observando as coisas.
não se desespere, não fique triste com as coisas que você vê, com as coisas que acontecem do lado mal. Nossas consciências têm que melhorar, né? Tem que se elevar, evoluir e tudo mais, tá? Então eu espero que eu tenha contribuído também na vida de vocês, trazendo essas palavras para que vocês reflitam a respeito e para trazer luz para vocês no sentido de entenderem que as palavras, elas não são exatamente como querem nos fazer engoli-las a seco, sabe? Então, quando você as compreende, você vai ter uma outra visão e você vai perceber que quanta manipulação existem por meio das palavras. E agora com essa questão de usarem a psicologia, a teosofia estão usando bastante também, e também a questão que eu ia falar agora, esqueci, teosofia estão usando bastante, a psicologia para essas coisas assim que não são tão legais. Não estou falando mal da psicologia, gente, prestem bem atenção. Assim, a PNL, essas questões de hipnose, todas essas coisas aí, como o intuito de curar, às vezes, as pessoas, depois acontece ao contrário, as pessoas ficam até mais sem paz do que quando foram para se cuidar, tá bom? Então é isso. O que eu posso dizer para vocês é estudem, procurem saber o significado das palavras, a etimologia das palavras, e é isso. Acho que eu vou até falar uma bênção para vocês. Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho, não. Acho que não. Não tenho. Bom, queridos e queridas, eu descobri que aqui tem muito. O público masculino é bem mais expansivo aqui no meu canal do que o feminino. E é lógico, tinha que ser mesmo. Por quê? Quer dizer, tinha não. Porque a Bíblia, por incrível que pareça, eu furei a bolha, porque os textos bíblicos geralmente são pensados, são falados, são transmitidos por homens, pelos rabinos, pelos padres, enfim, são textos que eles pegaram para si como algo até, digamos assim, patriarcal. Mas quando uma mulher fura a bolha, a compreensão da Bíblia é outra. Tanto que eu nem preciso usar talite aqui, eu não preciso usar, a não ser o meu cabelo mesmo, porque eu sei que acima de mim tem Deus. Eu não preciso nada disso, porque nós já nascemos, a mulher foi feita 100% divina. Ou seja, a mulher tem uma visão diferente da vida. A mulher, ela carrega no ventre, o útero da mulher é um local teológico, ou seja, onde habita a herança divina, as coisas de Deus, tá? Então, é isso. Por isso que eu nem preciso, às vezes, do véu, porque meu véu é o próprio Deus, né? É Ele quem me justifica, é Ele quem me cobre com a sua palavra, tá bom? Então, gente, olha, fiquem com Deus. Outra coisa também que eu descobri aqui, por meio da estatística, tem muita gente de religiões matrizes africanas. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Logo, logo eu vou mostrar para vocês um livro maravilhoso do professor Marcial Massaneiro, que ele fala justamente sobre as visões, a cosmovisão de várias religiões, do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, das religiões de matrizes africanas. Vocês vão ouvir falar sobre o Olorum, sobre muitas coisas lindas, que, como eu falei para vocês, é questão de linguagem. E aí vocês vão ver que nós temos muito mais, nós temos poucas diferenças e mais coisas que nos conectam, tá bom? A esse grande criador do universo, que a gente chama de Deus, os judeus chamam de Adonai, Hashem, né? O Islã chama, meus amigos islâmicos chamam de Alá, enfim, tá bom? É isso. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa,
que a vida de cada um de vocês, nós temos pouco tempo de vida nessa terra, gente. Se você for analisar aí, 120 anos, vamos dizer assim, é pouco tempo para muita vida, muitas experiências que a gente quer ter. E, claro, a gente sempre deseja ter boas experiências, bons relacionamentos, boa sobrevivência. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus. Não sou perfeita, mas eu penso e coloco vocês para pensar também a respeito de muitas coisas que eu sei que são novidades para vocês, tá bom? Um grande beijo, um abraço forte, tchau, tchau, fiquem com Deus.